quase meia-noite. Vila Isolina Mazei, zona norte de São Paulo. Um morador do primeiro andar ouve um som estranho vindo do jardim. Ele desce e no escuro do gramado encontra uma menina de 5 anos, de bruços, imóvel. Ela veste uma camisetinha rosa. O nome dela era Isabela. E o que aconteceu nos 13 minutos que antecederam essa queda é o que mais de 100 peritos, 7 jurados e um país inteiro não conseguem esquecer até hoje. Isabela de Oliveira Nardoni tinha olhos expressivos e um sorriso largo. Nasceu em 18 de abril de 2002, em São Paulo, 5 anos e 5 meses. A mãe biológica, Ana Carolina de Oliveira, criou Isabela com dedicação, mas a guarda era compartilhada. Nos fins de semana, Isabela ficava com o pai. Alexandre Nardoni tinha 29 anos na época. Havia se separado de Ana Carolina quando Isabela ainda era bebê. Casou de novo com Ana Carolina Jatobá. Juntos, tinham 2 filhos pequenos. Moravam no 6º andar do edifício London, apartamento 62. Quem conhecia Isabela descrevia uma criança viva, curiosa, cheia de energia, animada com qualquer coisa, ansiosa para passar o fim de semana no apartamento do pai. Aquela sexta-feira, 29 de março de 2008, foi o último dia da vida dela. Preste atenção nessa linha do tempo. O GPS do Ford Ka de Alexandre registrou. O motor foi desligado às 23 horas, 36 minutos e 11 segundos. Na rua Santa Leocádia, 138. As câmeras de segurança do edifício London mostram Alexandre entrando na garagem. No colo, ele carrega Isabela. A menina está completamente inerte, não reage. Ana Carolina entra logo depois com os outros 2 filhos. Às 23 horas e 49 minutos, um vizinho ouve algo no jardim e aciona o resgate. 13 minutos. Esse é o intervalo entre o carro desligar e o corpo de uma criança de 5 anos atingir o gramado. 13 minutos. O SAMU chegou em minutos. Isabela tinha sinais vitais, mas os paramédicos identificaram imediatamente. Marcas profundas no pescoço, marcas de esganadura, incompatíveis com uma queda. Traumatismo craniano severo, fraturas nas costelas. Às 4 horas e 2 minutos da madrugada, no hospital da Mandaki, Isabela Nardoni foi declarada morta. 5 anos e 5 meses. Naquela mesma madrugada, na delegacia, Alexandre e Ana Carolina apresentaram sua versão. Disseram que Isabela havia saído do carro sozinha, subido ao apartamento sem ajuda e caído da janela por acidente. A história não convenceu os investigadores e não convenceu o Brasil. Uma pesquisa realizada em abril de 2008 pelo Instituto Census revelou que 98,2% dos brasileiros sabiam quem era Isabela Nardoni. O caso foi noticiado pela BBC, pelo Le Monde, pela Reuters. Um crime familiar em São Paulo virou manchete internacional. O casal foi preso preventivamente semanas após o crime. As cenas deles sendo levados algemados foram transmitidas ao vivo pelas redes brasileiras. Do lado de fora da delegacia, manifestantes, cartazes com o rosto de Isabela. Um país que havia acompanhado o caso como se fosse da própria família não escondeu o que sentia. Enquanto o casal sustentava o acidente, a perícia do DHPP reconstruía a cena do apartamento 62. A tela mosqueteiro do quarto das crianças estava rasgada, mas o corte era de dentro para fora. Alguém havia manipulado a tela, depois tentado inverter o sentido para simular que a criança havia forçado sozinha. A perícia não caiu. Os testes de luminol revelaram sangue de Isabela no corredor do apartamento, no quarto, na janela. O laudo do Instituto de Criminalística concluiu: Isabela foi asfixiada dentro do apartamento antes de ser jogada. As marcas no pescoço eram compatíveis com estrangulamento. O laudo do IML descreveu as lesões com precisão. A menina havia sido agredida antes da queda, e então veio a prova que fechou o cerco. O exame de DNA encontrou material genético de Alexandre Nardoni sob as unhas de Isabela. A menina de 5 anos lutou, ela lutou. Para completar, o sangue encontrado na camiseta de Ana Carolina Jatobá era de Isabela.
A reconstituição do crime demonstrou que era fisicamente impossível para uma criança de 5 anos rasgar aquela tela daquele jeito, se debruçar pela janela de um prédio de 6 andares e cair. Isabela não caiu. Isabela foi jogada. Em julho de 2008, 4 meses após o crime, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram formalmente indiciados por homicídio doloso, triplamente qualificado e fraude processual. O julgamento começou em 22 de março de 2010. Fórum de Santana, São Paulo. Juiz Maurício Fossen. 7 jurados. 4 mulheres e 3 homens. 5 dias de sessões. E foi o primeiro julgamento criminal transmitido ao vivo pela televisão brasileira. O Brasil parou. Do lado de fora do fórum, multidões. Pessoas com fotos de Isabela, flores, velas, faixas. Dentro do tribunal, a acusação apresentou cada prova como uma peça de um quebra-cabeça. A defesa tentou desconstruir os laudos, questionar o DNA, criar dúvidas sobre a reconstituição. Não conseguiu. Na madrugada do dia 27 de março de 2010, às 0h28, o juiz Maurício Fossen leu o veredicto. Alexandre Nardoni, culpado. Pena, 31 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão. Ana Carolina Jatobá, culpada. Pena, 26 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão. A defesa recorreu imediatamente, mas o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de anulação do júri. O Supremo manteve a condenação. Do lado de fora, as pessoas choraram, não de alívio, de uma tristeza que não tem nome certo, porque nenhuma sentença devolve uma criança. Mas o tempo passa e as leis permitem. Ana Carolina Jatobá saiu da prisão em junho de 2023, após 15 anos cumpridos. Alexandre Nardoni saiu da penitenciária segunda de Tremembé em 6 de maio de 2024, após 16 anos. Os dois reataram o relacionamento. Vivem juntos em São Paulo. Quando a notícia da soltura de Alexandre se espalhou, petições online foram assinadas por milhares. Manifestantes se reuniram em frente ao edifício London. O debate sobre progressão de pena voltou à pauta nacional. Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabela, declarou: "Minha filha não vai voltar, e ele está em total liberdade." Há 18 anos ela transforma o luto em luta, participa de projetos de proteção à criança, fala em escolas, fala em eventos, mantém viva a memória da filha. Porque Isabela não pode mais. O edifício London ainda existe. A rua Santa Leocádia, 138 ainda existe. O apartamento 62 ainda existe. Isabela não. A memória dela continua viva através de quem recusa o esquecimento. Se você acredita que casos como esse não podem ser esquecidos para que não se repitam, deixa o like, ativa o sino, se inscreve nos arquivos do crime, porque a próxima história vai exigir ainda mais a sua atenção.